Imortal, um dos temas mais explorados pela ficção científica e o desejo de muita gente. O instinto humano é se afastar da morte, e a velhice é uma representação de que esse momento tá mais próximo. A gente meio que aceitou que ficar mais jovem só é possível em ficção científica, mas e se eu te contar que tem uma pessoa desafiando tudo que a gente sabe sobre esse assunto? Esse é o milionário que tá ficando mais novo. Conheça o Brian. Segundo ele, a rotina que ele inventou e segue religiosamente pode contribuir para você ter uma vida de mais de 120 anos. E eu vou te revelar todos esses segredos nesse vídeo. Ele acorda sem alarmes entre as 4h30 e 6 horas. A primeira coisa que ele faz quando ele acorda é usar um termômetro que mede a sua temperatura, além de ligar uma luz ultravioleta porque nesse horário o sol ainda não nasceu. Olhando diretamente para essa luz, ele passa alguns minutos refletindo sobre o seu dia. Isso é uma coisa que ele faz bastante. Quando essa meditação termina, ele toma 2 pílulas, uma de ferro e uma de vitamina C. Ele então se pesa e a balança também dá outras informações como a qualidade do ar no ambiente. Indo pro quarto, ele faz 5 minutos de terapia de luz azul enquanto medita de novo. Ele diz que isso faz ele dormir muito melhor, o que deixa ele mais novo. Ele agora desce as escadas da sua casa e faz a terceira meditação do dia, que dura 10 minutos. Depois, ele hidrata os olhos e pinga um colírio que previne catarata. O motivo pelo qual a gente envelhece é resumidamente a oxidação de várias partes do corpo, além de danos normais do DNA, que se acumulam com a idade e o corpo não consegue mais recuperar. Por isso, a pele enruga, fica com mais manchas, os cabelos ficam brancos, o seu corpo começa a doer mais e esse tipo de coisa. Os médicos dizem que é impossível ser imortal ou ficar realmente mais novo. E o que dá pra fazer é tentar melhorar algumas partes isoladas do corpo. E é isso que ele tá tentando fazer. O próximo passo da rotina dele são os comprimidos. Em média, são 60 só na parte da manhã. Ele toma eles como uma espécie de suco natural que ele chama de o gigante verde. E ele é feito com canela, aminoácidos, creatina, pó de clorofila e espermidina, que apesar de ter um nome muito suspeito, é só um composto que tem alguns alimentos que melhoram a qualidade da sua pele e da sua saúde em geral. O que são esses remédios, você pergunta? Depende. Ele tem um time de médicos que faz uma pesquisa no corpo dele a cada 2 semanas e determina exatamente o que ele vai tomar. E eu tenho certeza que você conhece alguém que tem a cabeça branquinha, mas pinta o cabelo pra parecer mais jovem. O Brian faz uma coisa parecida, mas um pouco mais tecnológica e cara. Enquanto faz café da manhã, ele usa um boné especial que evita cabelos brancos e mantém os fios dele na cabeça. Ele conseguiu diminuir os fios grisalhos em até 80%. Uma das coisas que a gente mais escuta quando fala sobre saúde é alimentação, e ele também levou isso ao extremo. O primeiro prato do dia dele se chama Super Veg e nele vai lentilhas pretas, brócolis, cogumelos variados, couve-flor, sementes de cânhamo, nem sei o que é cânhamo, gengibre e alho. O hálito depois deve ficar, ó, uma bosta. Mas sim, além de tudo isso, ele é vegetariano. Mas ele só come isso depois de treinar no mínimo 30 minutos. O treino dele é bem pesado e isso também é muito importante pro programa de rejuvenescimento. Ele almoça às 11 horas da manhã e essa é a última refeição do dia. Ele passa o resto do dia em jejum e foi assim que ele atingiu a marca impressionante de 5% de gordura corporal. Só pra vocês terem noção, a média de gordura corporal nos Estados Unidos, que é bem alta, é 34%. No Brasil, é por volta de 20%, e os atletas de alta performance costumam ter menos de 12%. Ou seja, o cara basicamente não tem gordura nenhuma. No almoço, ele toma mais 40 pílulas que tem o resto das vitaminas que ele precisa. Dentre esses comprimidos, tem todos os componentes benéficos de uma taça de vinho, já que ele não bebe álcool porque ele é muito calórico. Além de tomar, por exemplo, lítio, que é usado para tratamentos de problemas de saúde mental, mas em doses muito pequenas, o que significa que ele é só um pouquinho esquizofrênico. No período da noite em que ele já tá contabilizando 9 horas de jejum, ele dorme exatamente às 8h30. Isso é inegociável, independente do lugar ou atividade, esse é o horário limite. Não importa se ele tá saindo com amigos, viajando ou no restaurante. Nesse horário, ele tá na cama. Isso porque quando a gente dorme mal, o corpo libera menos de um hormônio chamado HGH. E isso faz com que você não só pareça mais velho, como também se sinta mal. Dentro da mansão de 6,8 milhões de dólares dele, tem uma clínica inteira. Lá, ele faz toda a pesquisa e tratamento de reversão de idade. Essa clínica conta com uma máquina que mede praticamente todos os indicativos corporais internos e externos. Esse é um dispositivo que mede seu rosto inteiro, tamanho dos poros, mini rugas, danos feitos pelo sol e etc. Essa outra máquina serve para os tratamentos de pele. São lasers colocados diretamente na pele para tratar os danos que a outra máquina percebeu. O Brian tem perda auditiva em um dos ouvidos que tem a idade de 64 anos. Ele usa um equipamento que tem o objetivo de não só minimizar os danos, mas também recuperar a audição dele. Essa perda auditiva mostra uma parte do passado dele que na verdade é a razão para tudo isso. O Brian vivia uma vida desregrada e não muito saudável, como a maioria das pessoas. Ele era um empresário muito bem sucedido, mas percebeu que o seu corpo estava indo
indo contra o seu sucesso. Ele engordou, passava por estresse diariamente e, em geral, não se sentia bem. Foi aí que ele mudou sua vida completamente, para poder se dedicar a um novo propósito. Ele passou a testar sua nova rotina de alimentação, exercícios e estudar sobre o seu corpo. Uma das máquinas que mais ajudam nesse processo é o ultrassom. Sim, o mesmo que você usaria para ver um bebê dentro da barriga da mãe. A diferença é que ele usa essa máquina para todos os órgãos dele. Mas eu acho que de tudo, o que eu mais gostaria de ter na minha casa é isso aqui. Uma máquina desenvolvida por ele mesmo que faz com que em 30 minutos ele tenha o resultado de 20 mil abdominais. Ela gera estímulos eletromagnéticos que fazem com que os músculos se contraiam. Ele diz que a sensação é como se eles estivessem tirando o estômago dele para fora. Depois disso, ele faz uma terapia com luz vermelha, que faz ele relaxar se sentindo dentro do útero. Mas se você acha que tudo isso é coisa demais, a gente ainda não chegou na parte mais polêmica. O Brian tá praticamente injetando sangue do seu filho de 18 anos nele mesmo pra ficar mais novo. O que ele fez foi trocar o plasma entre ele, o pai dele e o seu filho. A função do plasma é levar proteínas, nutrientes e hormônios até as partes do corpo que precisam dele. O Brian voou até Dallas, no Texas, pra testar isso e doou plasma pro pai dele, além de receber o do seu filho. Esse procedimento é arriscado porque, apesar de vários exames terem sido feitos antes, não existem estudos o suficiente para ter certeza de que nada daria errado. Em abril de 2023, eles trocaram o sangue em uma clínica. O enfermeiro inclusive comentou que em uma pessoa normal o sangue estaria cheio de substâncias, mas o do Brian estava completamente limpo. Esse sangue fez ele ficar mais novo? O resultado não foi divulgado, mas eles conquistaram o título de primeira troca de plasma multigeracional, além de com certeza ter gerado uma polêmica grande. Mas e aí, com todo esse esforço e gastos, o que ele conseguiu? Hoje, aos 46 anos de idade, a pele dele tem 22 anos, o coração 37, o diafragma 18 e o seu DNA 41. Além da vontade de não só aparentar, mas de realmente se tornar mais jovem e saudável, o Brian diz que está fazendo algo que nunca foi feito antes. Ele se tornou a pessoa mais medida e mais monitorada do mundo. A ideia não é que as pessoas copiem o que ele faz, mas sim encontrem pequenas coisas na vida dele que façam sentido para elas e passem a usar isso nas suas vidas para serem mais saudáveis. E você, testaria a rotina dele por um dia?